E para a gente falar mais sobre alguns nomes que devem ser anunciados para o ministeriado de Lula e também as expectativas para a posse, eu converso agora por videochamada com o cientista político Carlos Pereira, professor da FGV EBAP. Agora vamos lá. Boa tarde, professor. Está me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo você perfeitamente. Como é que estão as coisas? Você tomou um susto quando eu te chamei antes da hora? Não, está tudo sob controle. Ainda bem, professor. Vamos lá. Sobre os nomes que faltam para fechar o ministeriado de Lula, há alguns dados como certo, como, por exemplo, Marina Silva para o meio ambiente, Ana Moser para o esporte. Sim. E o senador Carlos Fávaro para a pasta de agricultura, pecuária e abastecimento. Além deles, tem os deputados federais Paulo Pimenta para a SECOM e Paulo Teixeira para o Ministério das Comunicações. É isso mesmo? Você acredita que esses nomes devem se confirmar nos próximos dias? Eu acho que essa é a tendência, né? A tendência do anunciado deve se confirmar. É um ministério, vamos dizer assim, dominado, ou eu poderia dizer até uma palavra, monopolizado fundamentalmente pelo PT, especialmente nos cargos estratégicos. O governo decidiu não abrir espaço para os parceiros nos espaços que o PT e Lula identificam como fundamentais para ele. Então, eu acho que isso decorre fundamentalmente de uma visão que o PT tem, também é compartilhada por Lula, de interpretar parceiros como acessórios. Então tem essa ideia de cota, como se fosse um apêndice que você pudesse alocar. Então, em última instância, o PT não toma os aliados como parceiros de fato. Não sei se você se recorda, mas um dos principais reclamos do Michel Temer ainda como vice-presidente, ele escreveu aquela carta famosa para Dilma, e ele disse que durante todos esses anos que ele serviu como vice-presidente de Dilma, ele sequer foi consultado. E olha que Michel Temer tinha sido presidente do MDB, do PMDB, durante um tempasso, tinha sido 2 ou 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, quer dizer, um político ultra experiente, e nem sequer, né, a ex-presidente Dilma procurá-lo, consultar, saber o que ele acha disso ou daquilo. Não significa nem seguir a posição dele, mas saber o que ele acha. Então, eu acho que o PT padece, vamos dizer assim, desse problema importante que é não incorporar os aliados no governo, não trazer os aliados, não compartilhar não só apenas poder ou recursos, mas também não compartilhar governo, não compartilhar ideias, não compartilhar programas. Então, é como se o governo quisesse contemplar interesses desses partidos sem trazê-los para o processo decisório propriamente dito. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, eu acho que não vão ter grandes surpresas a partir daí. Os principais cargos já foram escolhidos, agora é o preencher isso com esses partidos aliados para que, de certa forma, o governo consiga construir minimamente uma maioria dentro do legislativo. Acho legal isso que você falou, professor, porque além de lembrar do vice decorativo, né, a frase que o Temer acabou imortalizando, a gente pode antecipar um pouco de como deve ser esse governo Lula, né? Porque ele se elege com um Congresso que ele não tem maioria, ele vai ter que negociar bastante e está tendo que fazer essa composição. Essa composição parece, no primeiro momento, suficiente para garantir a tal governabilidade? Eu acho que não. Eu acho que a escolha, pelo menos que está aparentando do presidente Lula, é de não compartilhar poder e recursos de forma proporcional ao peso político de cada parceiro no Congresso. E é por isso que Lula tem se aproximado, paradoxalmente, de políticos do chamado Centrão, ou mesmo dos presidentes das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque existe um dilema em qualquer governo, né? Entre delegação, né? Quanto mais eu delego poder para alguém, mais, vamos dizer assim, eu incentivo para que esse alguém execute a tarefa com eficiência, mas, por outro lado, eu corro riscos de que essa pessoa que eu deleguei o poder implemente coisas que não vão ser necessariamente parecidas ou congruentes com as minhas preferências.
Então, todo governo vive essa tensão, esse dilema entre delegação e controle. Quanto mais eu controlo, mais eu tenho recursos, mais eu tenho poder, mas menos estímulos eu tenho para as pessoas se engajarem no meu governo. Então, eu acho que nesse dilema o PT tem preferido o controle, tem preferido ter a maioria dos cargos na burocracia, nos ministérios e recursos, e, consequentemente, tem que se aproximar de partidos que não sejam ideologicamente orientados. Por quê? Porque os partidos mais ideologicamente orientados não vão ser convencidos apenas com recursos de emendas, por exemplo. Mas talvez Arthur Lira ou políticos similares a ele, que pertencem a partidos não ideologicamente orientados, estejam muito mais propensos a receber recompensas financeiras do que propriamente espaços de poder. Então, é quase um casamento perfeito entre o PT dominando os principais postos dentro da burocracia pública e alocando recursos que agradam esses parceiros de última hora, vamos dizer assim, mas que talvez sejam fundamentais. Então, talvez a governabilidade de Lula seja alcançada fundamentalmente a partir dessas trocas monetárias com esses partidos do chamado Centrão, o que é um paradoxo, vamos dizer assim, para a candidatura do Lula, porque o Lula fez um discurso durante a campanha contra o Centrão, inclusive, tinha candidato próprio, que era o presidente Bolsonaro, foi derrotado. O que pode acontecer é que esses partidos terminem que migrando, mesmo que não formalmente, mas informalmente, para a base política do governo no Congresso. Eu não sei se você estava acompanhando aqui a conversa com o Igor Gadelha, a gente falou um pouco da Simone Tebet, né? Ela não teria aceitado o convite para o meio ambiente, mas estaria avaliando assumir o Ministério do Planejamento. Eu queria entender o que significaria politicamente um governo do PT ter a figura de Tebet, que é do MDB, é uma senadora mais ligada à direita, no ministério tão importante como o do Planejamento. Bom, Simone teve um papel decisivo na campanha como um todo, né? Eu acho que ela perdeu eleitoralmente, mas ela ganhou muito politicamente. Ela nacionalizou o nome dela, ela conseguiu se diferenciar no debate e ela também teve um papel fundamental no segundo turno para a eleição do presidente Lula, né? Não só do ponto de vista de votos, né? Dado que a diferença foi muito pequena entre Lula e Bolsonaro, mas também dando autoridade moral, dando autoridade política à própria candidatura do Lula. Como observamos, essa eleição não foi disputada por um voto positivo, né? Vários eleitores não votaram em Lula com satisfação, nem votaram em Bolsonaro com satisfação. Eles votaram em Lula como um voto anti-Bolsonaro ou votaram em Bolsonaro como um voto anti-Lula. Então foi uma eleição muito mais formada por votos negativos do que votos positivos. A Simone teve um papel importante na configuração desse voto negativo pró-Lula contra Bolsonaro. Então, era de se esperar que, se o governo Lula tivesse, de fato, querendo fazer um governo de composição com essas forças políticas, a Simone tivesse um papel de destaque nesse governo, né? E especialmente na posição que ela sinalizou que teria mais interesse de ocupar, que era o Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive que ela fez parte da equipe, talvez até liderando a equipe no governo de transição. Então foi, de certa forma, uma frustração para ela com a notícia de que ela não seria ministra do Desenvolvimento Social. E Lula entrou numa enrascada agora com isso, porque ele precisa acomodar a Simone, e eu acho que a Simone está corretíssima em vender muito caro esse passe dela. Então, assim, saber quais são os termos dessa negociação. Porque ela, como foi tão fundamental no jogo, ela não pode aceitar qualquer coisa. Então, o Ministério do Planejamento, ele é um ministério importante. Eu não sei até que ponto a senadora ela tem uma expertise para lidar com esse papel importante. Entretanto, ela pode montar uma equipe muito eficiente. Ela parece ser uma pessoa muito inteligente. Então, seria capaz de desempenhar bem essa função.